Bom dia, irmãos, tudo bem? Uma alegria imensa poder compartilhar com os irmãos da mensagem contida na Palavra de Deus, ainda mais nesses dias tão especiais que antecedem o Natal. E por isso mesmo até montei aqui uma decoração de Natal para poder mostrar para os irmãos o clima, né? Natalino que a gente está vivendo nesses dias, e graças a Deus pela nossa vida e por podermos viver estes dias em família. Eu acho justa a nossa comemoração do Natal, mesmo que se diga que o dia 25 não está certo, que não foi o dia que Jesus nasceu, mesmo que se diga que essa data é extraoficial, que foi estabelecida por vias pagãs, a gente vê na Bíblia, que é o nosso guia de prática, né, e verdade, que os pastores comemoraram o nascimento de Jesus, os magos do Oriente, os céus fizeram festa pela chegada de Jesus, e por que não? Nós também não podemos comemorar. Eu acho que sim, podemos e devemos comemorar a chegada, o nascimento do nosso Salvador a essa terra, esvaziado da sua glória e já conhecendo toda a história, tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, até ascender aos céus e ainda esperar pela volta dele, né? É muito mais significativo para nós hoje, no contexto que vivemos, o nascimento de Jesus, nosso Salvador. Então, irmãos, desde hoje até o dia 25 de dezembro, vou estar aqui com os irmãos num período devocional especial de Natal, em comemoração ao nascimento de Jesus. Os textos escolhidos para esse período, então, têm relação direta com esse acontecimento, tá? E como, né, eu tô dizendo agora, hoje, a gente já pôde ouvir o capítulo 9 de Isaías, que traz uma profecia maravilhosa acerca da vinda do Messias, né? O tema central da mensagem de Isaías é a salvação pela graça de Deus, não pelo poder dos homens, não pelo que eles podem fazer. Deus afirma, por meio de Isaías, que é tido como autor do livro, ou de pelo menos parte dele, que a intenção dele, Deus, é de nos purificar e de nos santificar diante da sua santa presença. E ele usa Israel como exemplo disso, né? Israel precisou trilhar caminhos amargos por conta da sua rebeldia, por não ter ouvido a voz dos profetas, de Deus no caso, né? Por meio dos profetas. E isso tudo é um exemplo para nós, porque também nós devemos fazer, a fim de nos prepararmos também para o grande dia do Senhor, quando ele virá, e também até que esse dia chegue, né? Que nós vivamos em santidade, em santificação diária. Então, irmãos, eu vou comentar um pouquinho sobre o contexto de Isaías, tá bom? Então, o que acontece em Isaías 9, o que é relatado nesse capítulo, vem de um pouquinho antes. A história começa mais ou menos em Isaías 7, né? Israel, nessa ocasião, já era um reino dividido, norte e sul. O reino do norte era chamado de Israel e o reino do sul era chamado de Judá. E é esse termo Judá que a gente vai usar, que eu vou usar daqui em diante com os irmãos, tá bom? Então, Isaías, ele foi profeta em Judá, nos períodos dos reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. E todos eles eram do Reino do Sul. O Reino do Sul, Judá, né? Ele havia passado por um período tranquilo, de grande desenvolvimento, durante o reinado principalmente do rei Uzias. Mas isso logo passou, porque nesse período que acompanhou essa calmaria, esse desenvolvimento de Israel, a Síria estava meio lá quietinha no lugar dela, mas ela veio se levantando, se desenvolvendo, se fortalecendo e com um desejo ávido por conquistar territórios. Era uma nação, não sei se eu posso colocar esse termo agora, meio que com sangue imperialista, né? Então, queriam expandir seus territórios. E os territórios, um dos territórios que ela gostaria de ocupar era justamente o de Israel, do Reino do Norte, né? No Reino do Norte e também dos países vizinhos, Síria e outros que estavam ali no entorno. Então, o que aconteceu? Israel acabou, então, o Reino do Norte sendo dominado pelos assírios, assim como a Síria, né? Para não confundir. E todo local dominado pela Assíria era obrigado a pagar tributo para a Assíria. Ela meio que não era nem uma escravidão, mas era uma submissão que essas nações tinham à Assíria por meio desse pagamento de tributo. Isso revoltava as nações. Então, Israel, o Reino do Norte, Síria e outras nações ali do entorno planejaram um levante contra a Assíria por meio da coalizão entre eles, né, e outros países, para irem num ataque contra a Síria. E eles convidam Judá para participar dessa aliança. Nessa época, Acais era o rei em Judá. E ele se recusa a participar dessa aliança.
E aí o que acontece? Os outros países ficam revoltados com Judá. Poxa, como que ele não quer participar de um levante contra a Síria, que é uma ameaça para todos nós, né? Então eles começam entre eles, esquecendo um pouco a Síria, começam a lutar entre eles. Eles se rebelam contra Judá. Na verdade, não entre eles, né? Especificamente contra Judá. E Acais se vê desesperado, né? E ao invés dele recorrer a Deus para ter auxílio nesse momento turbulento militar, não. Ele pensa em desenvolver uma amizade com a Assíria para se livrar desse risco iminente de invasão, enfim. E aí, o que aconteceu? Isso com certeza trouxe prejuízos, tanto para Judá quanto para Israel como um todo, né? E aí, o que aconteceu? Um dos prejuízos, porque, claro, esse levante contra Judá foi fracassado, né? Mas a Assíria soube dessa coalizão dos outros países, então ela interviu, e nessa intervenção Israel perdeu territórios. E os primeiros territórios que Israel, o Reino do Norte, perdeu foram a região das tribos de Zebulon e de Naphtali. E essas tribos são citadas logo no primeiro versículo do capítulo 9 de Isaías. Isaías 9 começa comentando sobre esse assunto, mas só que de forma profética, né? Isaías fala que a terra de Zebulon e de Naphtali, que foram as primeiras a sofrer a ação da Assíria, elas sairão do status de humilhada para exaltadas e enobrecidas. E por que isso, irmãos? Se os irmãos forem estudar, a região de Zebulon e de Naphtali é justamente a região da Galileia. Essas tribos faziam parte da região da Galileia, onde também está localizada Nazaré. De onde vem quem, irmãos? Nosso Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus. Então pode vir coisa boa de Nazaré, irmãos? Não sei se os irmãos já ouviram essa expressão. Essa pergunta, na verdade, muitos judeus na época de Jesus faziam, debochando da região da Galileia. Ela era uma região menosprezada mesmo nos tempos de Jesus. Porém, de uma região menosprezada, recebemos o autor da nossa salvação, Jesus Cristo. Tudo como antes fora profetizado. Então, nesse capítulo, ele é anunciado como sendo o meio pelo qual viria a salvação e a libertação que Israel tanto esperava. E apesar de toda a profecia, porque disse também que o ministério de Isaías ele não foi bem sucedido, né? Muitas pessoas não ouviram o que Isaías estava profetizando acerca da necessidade de arrependimento e retorno aos caminhos do Senhor. Então, tudo isso, a atitude de Acais em não recorrer a Deus, mas sim à Assíria para proteção militar, tudo isso fez com que Deus decretasse juízo sobre Judá. E é assim que o capítulo 9 termina. Isaías, ele traz uma mensagem profética à vinda de Deus sobre o que ele viria a fazer sobre a região de Judá. E nessa mesma ótica, irmãos, a gente não pode esperar dos homens a resolução dos nossos problemas, como fez Acais, né? O auxílio também para os desafios que a gente enfrenta todo dia e tantas outras circunstâncias. A gente precisa olhar para Deus, crer em Deus, focar nossa esperança em Deus, com os olhos fitos em Jesus, a quem Ele enviou para ser salvação e libertação verdadeira e eterna, não só para Israel, mas para toda a humanidade. Porque na profecia, Isaías ele declara a vinda do Messias como uma libertação não só para Israel, mas para todo o povo, todo mundo mesmo, todo aquele que nele cresce, né? E como diz no Salmo 33:18, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua benignidade. Só nos basta esperar em Deus. Que nesse final de ano a gente volte a esperar em Deus, a crer que Deus supre a nossa necessidade, que Deus nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, que Deus cuida da gente, que Ele nos cobre com os seus braços, que Ele nos guia. Por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nós somos libertos, nós somos justificados. E isso é maravilhoso, irmãos. Ele, o nosso Deus, enviou Jesus, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o motivo da nossa alegria. Ele, irmãos, é quem nos dará vida, vida em abundância, e nos dá hoje também. Ele é o motivo da nossa vitória, e nem a morte pode deter a nossa vitória. Em Cristo Jesus. Esperemos nele diariamente, irmãos. Ele está de braços abertos para nos receber as nossas orações e nos auxiliar. Então vamos orar?
Querido Deus, obrigado pela certeza do seu cuidado sobre nós. Obrigado por enviar o seu Filho Jesus para ser libertação e redenção a todo aquele que crê no Senhor. Obrigado por esse maravilhoso presente, maior do que qualquer outro que nós poderíamos receber. Obrigado, Senhor Jesus. Nós hoje só temos a agradecer ao Senhor e nos entregar ao Senhor, na expectativa de que vem do Senhor a nossa vitória. E com a certeza de que o Senhor caminha todos os dias conosco, nos dando sustento necessário para vencermos as nossas batalhas. Louvamos o teu nome, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Amém, irmãos? Até amanhã. Em nome de Jesus, se Deus permitir. Deus abençoe.